Hoje o título é Jejum, está na capa. Mas eu posso confessar a você, antes de iniciar a mensagem, o gato não mia, o cachorro não late. Mas quando eu proponho a fazer um vídeo para o canal, falar de Cristo, a mensagem de Cristo, o cachorro começa a latir, o gato começa a miar e a porta bate. Eu moro em condomínio. Então começa um barulho que eu já sei o que é. É devido à mensagem de Cristo. O inimigo ele começa a ficar nervoso, fica preocupado. O inimigo fica preocupado. E o jejum acontece. Isso também, Alessandro, isso acontece. Eu não sei se você já aconteceu isso com você. Se já aconteceu, você coloca nos comentários. Já aconteceu comigo, Alessandro. Eu vou te explicar. Eu não vou falar como você deve jejuar, que horas, de tal hora, tal dia, final de semana, 21 dias, igual Daniel, ou 40 dias no deserto com Jesus. A mensagem está em Mateus 4. É sobre Jesus no deserto. É isso mesmo. Eu não quero falar como você deve jejuar, mas eu vim falar o que acontece quando você jejua. É forte essa mensagem. Vamos lá? Mateus 4, versículo 1. Olha só. Então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E havendo jejuado 40 dias, teve fome. E chegando ele, o tentador, disse-lhe: você conhece a história, você conhece a mensagem. Ele vai colocar à prova, tenta Jesus no deserto, o diabo. Mas eu quero falar sobre o que acontece quando você entra em propósito em jejum. Em jejum. Talvez você ora de manhã, ou o Senhor me abençoa no serviço, na ida e na volta, me protege de acidente. À noite você agradece pelo dia, pelo pão de cada dia, pela família, pela proteção dos filhos. Mas quando você entra em jejum, acontece algo na área espiritual, na dimensão espiritual, que você não vê, mas se caracteriza na via material. Sim, traz evidência na via material. Olha o que você vai entender. Eu vou contar um fato para você e vou terminar a mensagem. Quando eu entrei em um propósito, certa vez, no dia que eu entrei em propósito, no outro dia, tacaram ovos de galinha no meu carro. Isso mesmo. Antigamente, eu morava em kitnet. Deus abençoe, uma casa própria. Eu moro no condomínio. E nunca aconteceu isso. Já tem mais de 3 anos. E amanheceu, o dia que eu entrei em propósito, tacaram ovos no meu carro de galinha. Sujou tudo. Eu fui pro escritório e passei no posto. Falei, não dá tempo, tá muito corrido hoje para lavar. Passa uma água e tira isso aqui. O cara, rapaz, quem que fez isso? Eu falei, não sei quem que fez isso. Mas na hora eu já suspeitava que o demônio estava furioso comigo, porque eu entrei no propósito de oração e jejum. Presta atenção. Eu falei, o diabo é sujo. Voltei para casa, dormi. No outro dia, fui sair de novo. Adivinha? Tacaram de novo ovos no meu carro. E podre, meu irmão, de galinha. Eu falei, não é possível. Sabe o que eu fiz? Eu falei, Satanás, você vai cair por terra. Eu comecei a orar mais forte de noite. E não aconteceu mais isso. Mas antes disso, eu fui lá no síndico. Fui no porteiro descobrir o que aconteceu. Tem um vídeo para me ver, quem que jogou ovos no meu carro. Depois eu vou ver. Eu falei, deixa quieto. Falei também minha esposa, isso é espiritual. E não só foi só dessa vez. E outras vezes. Abrir jejum, a pessoa está errada no trânsito, a placa tá pare para ela. Eu falei, a placa tá pare para você tá errado. Ela te xinga, te mostra dedo e buzina ainda. Aí você não quer confusão, você é cristão, segue em frente. E outras coisas mais. A pessoa te ofende sem você fazer nada contra ela. Já aconteceu comigo, já aconteceu com você? Coisas assim que você fala assim, não, é sobrenatural, é espiritual. Caracterizou na via material. Você já viu isso? Alessandro, mas por que acontece isso?
Porque quando Jesus jejuou, ele foi atentado pelo diabo. E vai acontecer isso com você, porque já aconteceu isso comigo. Alessandro, vai acontecer. Sabe por quê? Não é para você ficar com medo, não. E entre outras coisas aconteceu comigo. Deus é prova disso. Quando você jejuma, você entra numa batalha espiritual, numa guerra. É isso. Você entra numa guerra espiritual. E não sei se você já percebeu isso, essa guerra. Porque é o seguinte, meu irmão. O inimigo, aprenda uma coisa. O inimigo, ele não ataca quem está parado. Escreva isso aí. Anota isso. O inimigo não ataca quem está parado. Ele ataca só quem está no propósito. Ele só ataca quem tem propósito. Alessandro, quando você entra no propósito de jejum, ele vai levantar para te atacar. Você pode ter certeza disso. Então o jejum, ele é uma arma poderosa. O jejum é para você entrar numa guerra preparado. Mas tem que ter propósito. Porque o jejum sem propósito não tem efeito nenhum. Você tem que ter um propósito. E quando você tem um propósito, o inimigo se levanta. É uma guerra. Não sei se você já percebeu isso. Aconteceu isso com você. Acontece direto comigo isso aí. Quando entra um propósito de jejum, o inimigo quer que para impedir. Mas Alessandro, ele entra, mas na hora que você tem mais poder, não. Você viu que Jesus foi atentado no jejum com o diabo, no deserto. Então é tipo um teste para ver se você vai desistir, se você vai falar assim, ó, não vai funcionar em jejum. Cuidado, hein? Entra no jejum, não desiste não. E entra com propósito. Vai funcionar, porque o inimigo quer falar, não vai funcionar. Deus não vai responder. As coisas pioram, você pode perceber isso aí. Alguns problemas aumentam. Acontecem coisas que você fala, mas eu não estava no jejum, não acontecia nada disso. E quando você entra no propósito com o jejum, acontece. Meu irmão, é a guerra. Você tem que perceber isso. Se você é um cristão temente a Deus, você tem que perceber que quando você jejuma, você entra numa guerra. E acontecem umas coisas. Mas posso contar um segredo para você aqui? Posso contar um segredo para você aqui? Alessandro, conta. Vou falar bem baixinho. Nesse propósito, nessa guerra, Jesus está com você. É forte, né? E para finalizar, se Jesus está com você, nesse jejum, a vitória já é garantida. Você já recebeu o seu milagre, a sua vitória. É isso. O vídeo de hoje é isso. Quando você entra em jejum, com propósito, o inimigo se levanta, mas ele cai. Ele cai, sabe por quê? Porque Jesus está com você nesse propósito, nesse jejum. E ele fica desesperado. Usa pessoas, usa elementos, usa coisas. Acontece coisas que você nem espera. Está no serviço, seu companheiro, colega de trabalho te ofende sem você fazer nada. Seu patrão começa a olhar de olho virado para você. Você já percebeu? No trânsito, o cara fecha você, ele está errado, ele te xinga. Acontece coisa na família. Uma pessoa te ofende sem você fazer nada. Você percebeu? Na escola, professor, colega começa a perseguir você. É isso, meu irmão. Quando você entra em propósito, em jejum, acontece isso. Ou você é um empresário, seu funcionário começa a dar dor de cabeça para você, seu sócio. Você imaginou isso? Acontece quando você entra em jejum. Eu não estou falando como você deve fazer o jejum, mas o que acontece na vida espiritual. Quando você entrar no propósito de jejum, o inimigo vai levantar. Mas é para cair, porque a vitória é certa. O milagre já aconteceu. Você crê nisso? Quando você faz jejum com um propósito, o inimigo fica nervoso, fica doido. Mas você pode ter certeza que Deus já preparou a vitória. E Jesus está contigo nesse jejum. Você pode ter certeza. O jejum com propósito, a vitória é certa. E o inimigo fica louco. Mas ele é derrotado, ele já caiu. O inimigo não ataca quem está parado. Alessandro, ele ataca quem tem propósito e quem jejua. Propósito aqui, meu irmão, é jejum. Entra no propósito, entra no jejum. Com Deus, você vai ver. Alessandro, vai começar a acontecer coisas. Você pode ter certeza que a vitória é certa.
o inimigo pode até fazer igual fez comigo. Tacou ovos no meu carro de galinha podre. Mas ele é derrotado. Eu recebi a vitória. E ele caiu por terra. Amém? Que Deus te abençoe. Até a próxima.